Senhor presidente, colegas vereadores, plateia, boa noite. De início, gostaria de agradecer aqui o convite do nosso amigo Rafael Ville, que estará conduzindo esse trabalho dos Jogos Intercolegiais, dia 22 de maio, no estádio Leandro Cláudio da Silva, às 17 horas. E aqui eu convido todos os alunos, professores, a juventude, de um modo geral, para prestigiar o evento, que vai ser grandioso, muito bonito, porque Rafael Ville tem essa competência. Também o convite da nossa companheira sindical, a Toinha, do Programa de Qualificação de Educação Popular em Saúde, o EdPop SUS, nos convidando, e a sociedade de um modo geral, para a primeira mostra Educação Popular em Saúde, que vai acontecer no dia 23 de maio, das 8 às 12 horas, na Praça Melo Shoa. Então, todos nós estamos convidados, a população de Barra do Corda está convidada. Gostaria de também aproveitar o momento e convidar todos os cidadãos de Barra do Corda para não esquecerem de forma alguma, né, que nós vamos ter uma audiência pública no dia 2 de junho, no Salão do Júri, para tratarmos sobre a questão da educação de Barra do Corda. Também gostaria de dar uma boa notícia, que o governo do Estado do Maranhão, Flávio Dino, autorizou o concurso público para mais de 1.850 vagas no Estado do Maranhão. Só para a Polícia Militar, são 1.300 vagas, para o DETRAN, 170 vagas, e para a AGED, 100 vagas. E tem outras áreas com menor número de vagas. Então, o pessoal de Barra do Corda, quem tiver interessado de um emprego estável, começa estudando desde já, que estudar, porque tem que estudar mesmo, esquecer essa história de político, criando um jeitinho para entrar no emprego. Tem que passar por meio de concurso público, sério, entrar pela porta da frente nas instituições públicas. Nada de nepotismo, nada de favoritismo, nada de apadrinhamento de políticos. No serviço público, tem que entrar os melhores, os mais preparados, os que estudaram mais. Então, comecem a estudar desde já para ter um bom êxito e fazer um bom concurso e evitar transtornos futuros. Também gostaria aqui de parabenizar a apresentação do professor do IFMA, professor Eduardo, que falou sobre a questão do massacre de Alto Alegre, e, nesse momento, também lembrar de um grande nome do indigenismo no Brasil, que é o senhor Carvalho, seu Carvalho. Tive o privilégio de trabalhar com ele no programa Paracanã, no Pará, um modelo de assistência indígena no nosso Brasil, um homem que dedicou a sua vida ao cuidar do povo indígena. Então, o povo indígena do Brasil está órfão, do seu Carvalho, que era conhecido entre os indígenas como Moroiroa, um grande indigenista brasileiro que nos deixou, mas deixou um legado de serviços prestados à população indígena. E, no tocante ao professor Carlos Eduardo, quando falou sobre o massacre de Alto Alegre, é muito importante nós, aqui de Barra do Corda, refletirmos sobre esse massacre. A Igreja Católica é importantíssima para a nossa sociedade, e o Papa João Paulo II, que foi um dos maiores papas do mundo, ele reconheceu crimes cometidos pela Igreja e pecados cometidos pela Igreja, e, em nome da Igreja Católica, pediu perdão à humanidade. E eu acredito que o trabalho, a intenção aqui do professor Carlos Eduardo, é provocar em todos nós, barracordense, do próprio Estado do Maranhão, qual foi a nossa responsabilidade, de nós não indígenas, no massacre de Alto Alegre. Que a história sirva de exemplo para nós, para que não se repita algo desse tipo. Então, o povo de Barra do Corda, a população toda, ela precisa refletir sobre isso para saber se a população indígena de Barra do Corda não merece formalmente um pedido de desculpas ou um pedido de perdão em relação àquele massacre, em relação àquele povo indígena.
né, aquela população que foi afligida, né, que foi desrespeitada a sua cultura pelos não indígenas. Isso a gente não pode se furtar, porque você chegar numa aldeia e lá impor a cultura não índia, impor a religião, impor os costumes, né, num processo de catequização, né, é uma questão que a gente precisa, de fato, refletir até que ponto não poderia ter sido evitado o massacre se o não índio tivesse levado em consideração esses aspectos, né? Então, acho que essa foi a mensagem que o professor Carlos Eduardo quis deixar aqui. Gostaria de dizer também que na última sexta-feira, dia 12, a convite dos colegas vereadores João Pedro e Eteldo, tive a oportunidade de conhecer a zona rural, que pouco conhecia, pouco mesmo, nem no período de campanha, foram pouquíssimos os povoados que adentrei, porque realmente não tinha condições de fazer esse trabalho, e tive a oportunidade de observar o quanto as estradas realmente estão precárias, como é difícil até dar assistência àqueles povoados, até mesmo na questão de merenda. Nós fizemos um trabalho para que no dia da audiência pública a gente esteja municiado de material documental com cientificidade, respeitando a impessoalidade, ouvindo as pessoas. Fomos muito bem recebidos pelos diretores, pelos povoados. Observei o quanto o vereador Eteldo tem reconhecimento nas Três Lagoas do Manduca. É um vereador mesmo que tem serviços prestados. Vereador, você está de parabéns. Espero que um dia chegue a esse estágio que o senhor, né, que você realmente é uma pessoa de um notável reconhecimento naquele povoado. E a gente fez um trabalho visitando as escolas, vendo a estrutura das escolas, fotografando, ouvindo diretores, supervisores, detectando quais seriam os problemas mais prementes de cada escola, né? E a gente observou que há uma precariedade em alguns recintos das escolas, questão de iluminação, pintura, né, questões estruturais. Mas o problema mais gritante mesmo que a gente observou foi a questão da educação infantil. De 11 escolas que nós visitamos, 9 escolas, até hoje, não funciona a educação infantil. Então, é uma coisa mesmo, realmente, para nós, colegas vereadores, cobrarmos do nosso Poder Executivo. Eu estava vendo a entrevista do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele diz que a gente deve se preocupar muito com as pessoas que concordam com tudo que a gente diz ou com tudo que a gente faz. Porque essas pessoas, às vezes, elas não querem o nosso bem. Então, é bom a gente receber, sim, críticas. É importante receber essas críticas, para a gente rever a nossa prática. Porque, às vezes, a gente pensa que está fazendo certo, né, na sala de aula, a gente, às vezes, acha que está dando uma ótima aula. Aí é preciso o coordenador pedagógico, o diretor, chamar a gente e dizer que alguma coisa não está legal, para a gente rever a nossa prática. Então, é importante termos esse olhar de criticidade, de reconhecer que a educação pública municipal, de fato, não vai bem, não vai mesmo. E a gente não está na torcida do quanto pior, melhor. A gente fica contente em saber que o Poder Executivo está preocupado de mudar de postura, de fazer algo nesse sentido que até agora deixa muito a desejar. Nós estamos analisando desde o PDDE, os problemas das escolas com relação de material escolar. Estamos fazendo um estudo sobre isso. Vamos ter um relatório com cientificidade, com fotos, para apresentar lá. Então, se até lá muitas dessas coisas forem corrigidas, que coisa boa, que bom. A gente está torcendo para isso mesmo, para acertar, para as coisas andarem. Nós tivemos um povoado chamado Serra Grande, que lá, vereador Adriano, da educação infantil até o 9º ano, são 20 alunos. Estão todos numa mesma sala, todos numa mesma sala. Esse professor é um herói, porque eu não me submeteria a isso de jeito nenhum. Como é que vai dar aula para, desde o aluno com 3 anos,
até 14 anos, todos na mesma sala. Então, é uma coisa que a gente precisa repensar. Seria hipocrisia, omissão da nossa parte de negar essa informação à sociedade. Nós precisamos, sim, informar, não vai bem, como é que podemos ajudar, qual é a intervenção que precisa ser feita. E nessas visitas que nós fizemos, nós fomos visitar lá uma escola que está em construção, a obra parada, e a gente presenciou, assim, a gente pegou naquele dia, devido à fala do colega vereador Eteldo, já tinha ido uma equipe lá, o mato estava em cima mesmo. E o pessoal limpando o espaço, a escola está bem construída, tem cerca de 60% a 70% da escola realmente construída, mas estava parada. E o pessoal limpando, disse que segunda-feira é que chegaria uma equipe para retomar as obras. Que bom, né? Então, a nossa visita, isso é o papel do vereador mesmo, fiscal da lei, ele tem que fiscalizar, é importante. Nós tivemos nas Três Lagoas do Manduca e observamos um problema sério lá, que começa do relevo da escola. É um desafio, mas a equipe de arquiteto, engenheiro foi lá, porque a escola foi construída no lugar mais baixo do povoado. E é calçada, é um povoado que tem calçamento, achei interessante lá, um povoado com calçamento, e a própria água da rua circunda a escola. E o chão da escola, devido à água do teto, não tem como drenar, porque a escola fica mais baixa do que a rua. É um problema, realmente, para ser enfrentado, de infraestrutura da escola, né, que a gente vai fazer questão de registrar isso, questão de relevo, o relevo não contribui, deveria ter sido construída num relevo mais alto, para não ter esse problema. A gente observou uma quadra que é para ser construída lá, e o que o engenheiro, que o arquiteto, que retome essa obra, repense nisso, porque tem um baldrame só de um lado, mas está lá um campinho de pelada, a obra não começou lá também, a gente viu, fotografou, né? Mas a gente viu também coisa boa. Nós tivemos na escola São Gonçalo, né? Nem aqui em Barra do Corda, a gente viu com a infraestrutura como a de São Gonçalo. Lá, a escola, as salas climatizadas, tem acessibilidade para cegos, para cadeirantes, né? É uma escola modelo de educação especial, 9 alunos, e serve de referência para os povoados circunvizinhos, né? Muito positivo. Só que nós vimos também que nessa escola São Gonçalo, se chamar todos os excedentes de lá, e o pessoal do seletivo ainda não supre a necessidade, precisam de 2 professores, né? Então, o problema maior mesmo que a gente detectou é a questão de professores na rede. E só para fechar, senhor presidente, os guardas municipais, os agentes de trânsito, mandaram aqui uma nota de esclarecimento sobre a situação deles, né, que às vezes são hostilizados pela população, às vezes a mídia não compreende, não vai até aos representantes, né, eles alegam aqui, não vai dar para eu ler, e fazem um juízo de valor negativo, mas eles não têm autonomia para fazer a fiscalização da forma correta, porque não tem um departamento municipal de trânsito, muito embora já tenhamos sentado com o secretário de administração, ia ter um prazo de 60 dias para regularizar tudo isso, certo? E gostaria, só para encerrar aqui, dizer que de todas as escolas que nós visitamos também na zona urbana, e nenhuma escola é mais crítica do que o CAIC. A escola CAIC é uma escola, a mais crítica, né? Então, a gente vai apresentar também no relatório. É isso, boa noite, muito obrigado.